Eu cumprimento a todos com uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Primeiramente, eu senti bem mais jovem, com essa apresentação. Eu fiquei feliz com isso. A gente passa dos 40 e começa a ficar preocupado, E aí a gente tem uma apresentação dessa e a gente fica muito feliz. Quero cumprimentar todos os amigos, pastores que estão aqui presentes. Tem vários amigos, pastores, companheiros de jornada. Quero cumprimentar em especial do apóstolo Ulisses, meu pai na fé. E também não posso deixar de cumprimentar de uma maneira muito especial a uns queridos irmãos que estão aqui hoje, que vieram lá de Vianópolis para estar aqui nessa noite tão especial, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer nesse lugar, amém? Deus abençoe o pessoal de Vianópolis. Vocês veem um pessoal bonito aí, é o pessoal de Vianópolis, viu? O pessoal de Vianópolis tem um brilho especial, e é um povo fiel. Amém, Vianópolis? Amém. Se não for, está profetizado, Eu quero ler um texto, a palavra de Deus, está no livro de 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Glória a Deus. Orava buscando Deus uma direção, pois a responsabilidade é tão grande de estar aqui diante de homens e mulheres de Deus, que Deus tem usado poderosamente nas suas igrejas, na sua localidade. E então Deus colocou algo no meu coração, e eu tenho certeza que essa palavra é de Deus para a sua vida nessa noite. Essa palavra não é simplesmente a palavra do Jean que preparou e trouxe aqui para vocês, mas dentro do nosso tema da nossa convenção, falando sobre fidelidade, resgatando a fidelidade, eu tenho uma convicção de que nesses dias, esse tema, essa direção não foi em vão. Deus vai estar realmente fazendo uma grande obra no nosso meio, e vai ser restaurada, vai ser resgatada nas nossas vidas a fidelidade, pois a fidelidade, ela gera frutos. Quando nós vemos na parábola dos talentos, a parábola diz que o Senhor deu a um, Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2 talentos, a outro Ele deu 1 talento, e a cada um Ele deu, cada um segundo a sua capacidade. E então aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou, ele dobrou aqueles talentos. Ele foi fiel, e por causa da sua fidelidade, ele recebeu aqueles talentos. O que recebeu 5 talentos não recebeu em vão, não recebeu por acaso, porque o Senhor foi com o jeito, com a cara, com a maneira dele, e falou: eu vou te dar 5 talentos, e a outro não, você também é bonitinho, eu vou te dar 2 talentos, você não fui com a sua cara, eu vou te dar 1 talento, não. Foi repartido segundo a capacidade, e a prova é que aquele que recebeu 5 dobrou os seus talentos, e o que tinha 2 também dobrou os talentos, e aquele que tinha recebido 1 talento enterrou aquele talento. Eu quero dizer para você nessa noite: seja fiel ao Senhor. A sua fidelidade vai gerar frutos no seu ministério. A sua fidelidade vai gerar frutos no meio do povo que você pastoreia. A sua fidelidade vai trazer um grande impacto, e a sua fidelidade não é o seu muito falar, não é a nossa maneira de falar, mas a nossa fidelidade. Então essa fidelidade
ela traz frutos. E a sua fidelidade, meu amado, não é problema seu. Muitas vezes nós pensamos, eu peco, eu tenho que resolver minha vida com Deus, mas você é escolhido por Deus. E agora, pense no que eu vou falar. A sua fidelidade não é mais um problema ou uma solução sua, mas a sua fidelidade atinge outras pessoas, alcança outras pessoas. Se você é infiel, a sua infidelidade vai tocar outras pessoas. Mas se você é fiel, a sua fidelidade vai alcançar corações de outras pessoas. No nome de Jesus. Antes até de ler o texto, estava aconselhando uma pessoa, um jovem, um certo dia. E esse jovem, ele tinha feito algumas coisas erradas, estava com algumas atitudes erradas. E conversando e aconselhando esse jovem, então eu dizia para ele: você precisa de um conserto com Deus. E aí ele me disse assim, falou: não, eu estou pregando, eu estou fazendo a obra porque eu já tive o meu conserto com Deus. E aí eu falei para aquele rapaz, Deus encheu meu coração de uma palavra, e eu disse para aquele rapaz, porque naquele momento o que ele dizia não era algo sincero, mas o que ele dizia era algo que ele tinha como argumento naquele momento, naquele instante. E eu disse para ele: olha, o nosso pecado, o seu pecado, ele tem uma dimensão tão grande que muitas vezes nós não paramos para pensar. Quando eu erro, e eu digo agora trazendo para mim, para você aqui, para os líderes que estão aqui, quando eu sou infiel, quando eu peco, quando eu erro, essa infidelidade, esse pecado é tão sério. Não é simplesmente eu chegar diante de Deus e falar: Deus me perdoa, e eu penso: Deus, estou perdoado, e de repente até estamos perdoados. Só que esse pecado vai atingir pessoas, vai alcançar pessoas que não merecem, não mereciam. Pessoas, irmãos, que toda sinceridade estão ali na igreja, e olha para o pastor da sua igreja, olha para o líder da sua igreja, e olha para aquele homem, para aquela mulher, e ele olha ali como um homem de Deus, e olha ali pensando, ali aquela pessoa ali é fiel a Deus, e de repente aquele que parece ter uma aparência de fidelidade, muitas vezes tem agido de maneira tão errada. E o dia que aquelas pessoas então veem que aquilo que aquele pregador, que aquele líder ensinava, aquilo que aquele líder passava, aquele pastor, a maneira que ele pastoreava, não condiz com a vida, com as atitudes dele, então uma decepção tão grande. E Jesus, certa feita, ele diz: ai daqueles que fizer tropeçar dos meus pequeninos, desses pequeninos. Está sobre nós uma responsabilidade muito grande, e para que nós possamos cumprir a responsabilidade que Deus confiou a cada um de nós, ao talento que Deus confiou a cada um de nós, é preciso, acima de tudo, nós termos fidelidade, nós temos uma decisão dentro de nós, que custe o que custar, eu serei fiel. Eu serei fiel. Quantos podem dizer bem alto aqui nessa noite, dizer assim: eu serei fiel? Oh meu Deus, quando eu era criança, eu estava na igreja, havia um corinho, um cântico antigo que dizia: serei fiel. Alguém sabe? Serei fiel. Você que sabe, solta a sua voz. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira
glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo? Eu estou sentindo novo, mas não sou tão novo assim, né? Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, fala dessa carreira. O apóstolo Paulo fala da carreira daqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos para o ministério. E aqui então, a partir do versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Portanto corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Feche os seus olhos mesmo sentados. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu estás neste lugar. Espírito Santo, tenha liberdade. Enquanto eu falar, que o Teu Espírito esteja tocando em corações, esteja trazendo a direção, esteja movendo nesse lugar, pois é o Teu Espírito, Senhor, que convence o homem do pecado e do mal. Senhor, nesta noite queremos ser edificados, queremos ser abençoados pelo Senhor. Fala, Senhor, para as nossas vidas, fala em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. No início do meu ministério, ainda jovem, orava pelas madrugadas, e eu tinha um sonho, eu tinha um desejo. Eu via pastores da Igreja de Cristo, eu via pastores pregando, e aquilo trouxe um desejo muito grande no meu coração. E o desejo que eu tinha, e eu orava pelas madrugadas, pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser um grande pregador. Eu quero ser um pregador que vai pregar para multidões, que vai impactar, que vai sacudir, que vai mexer, que vai trazer impacto aonde estiver. E orei por muitas madrugadas. E um dia, Deus colocou uma palavra no meu coração. E então naquele dia, na madrugada orando, Deus colocou algo no meu coração que foi claramente a voz de Deus, e eu não tive dúvida. E Deus naquela manhã, Ele disse para mim: prega, mas prega com a sua vida. Prega, mas prega com o seu testemunho. Prega, mas prega todos os dias, mesmo sem falar. Pregue, pregue, aonde você estiver, pregue, aonde você for, pregue com a sua vida. Eu dei uma direção bem clara, e como se Deus estivesse falando: bons pregadores, tem muitos, excelentes oradores, pessoas que têm uma oratória tão bela, tão maravilhosa, uma persuasão, pessoas que sabem mexer na emoção das pessoas, mas pessoas que pregam com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fidelidade. Todos quantos tiverem
ainda serão poucos. Ainda serão poucos. Estou em Vianópolis há 16 anos. Vianópolis é uma cidade pequena, 13 mil habitantes. Uma cidade onde a maioria das pessoas conhecem uns aos outros. E acredito até que por causa dessa minha oração de orar a Deus, pedindo a Deus que querer ser um grande pregador, Deus me segurou até hoje em Vianópolis. Porque ali todos me conhecem. Ali eu saio na rua, todos me veem. Ali eu entro no supermercado, todo mundo, pastor, bom dia, não, eu vou aonde eu estou, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem, né, que eu sou um pastor, que eu sou um líder, que eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida. E então, ao pensar sobre isso, ao refletir sobre isso, eu quero dizer para você que aonde nós estivermos, é ali que nós temos que pregar, é ali que nós temos que ser fiéis. Aonde nós formos, a responsabilidade está sobre as nossas vidas. Eu vi alguém disse para um amigo meu, dizendo assim, um amigo meu ligou para o pastor, falando, pastor, o senhor está chegando na igreja, o culto já começou, nós temos uma agenda hoje. Aí o pastor falou assim, não querido, eu estou de férias. Aí o pastor falou, está de férias? Inclusive, eu não estou nem olhando no espelho para não ver crente. Eu estou de férias total. O pastor, misericórdia. Misericórdia. Estou nem olhando no espelho mais para não ver crente. E dizia, minha mãezinha sempre dizia para mim, ainda jovem, dizendo para mim assim, meu filho, o diabo não tira férias. O diabo nunca entra de férias. Aonde você estiver, seja fiel a Deus. Ser fiel não tem meio termo. Ser fiel a Deus não tem como eu ser meio fiel a Deus. Tem como alguém ser fiel no seu trabalho e não ser fiel a Deus? Tem como alguém ser fiel no seu casamento, mas lá no seu trabalho não é confiável? Mas fiel em uma causa, fiel a Deus, fiel à obra do Senhor, fiel à responsabilidade que o Senhor nos deu, não tem meio termo. Ou eu sou fiel, ou eu sou. Ou você é fiel, ou você é fiel. Não tem meio termo. E então, quando eu penso como líder, nós como líderes, se eu fracasso como pai, eu estou fracassando como pastor, como líder. Quando eu fracasso como esposo, eu estou fracassando como pastor. E é por isso que está sobre mim uma responsabilidade, está sobre nós uma responsabilidade. E eu creio que enquanto eu vou falando aqui, ainda que eu não fale nenhuma novidade, ainda que o que eu falo, o que eu venho falar, você já tenha escutado inúmeras vezes, várias e várias vezes, mas eu tenho certeza que em alguma área na sua vida, em alguma coisa, Deus, o Espírito Santo de Deus, quer mexer na sua vida, e enquanto eu falar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazendo revelação aos corações, de alguma coisa que não está legal, de alguma coisa que precisa de conserto, de alguma coisa que precisa ser mudada. E eu creio, meu amado, que o Espírito do Senhor está aqui para falar ao nosso coração. E aqui não há corações endurecidos, aqui existem homens e mulheres de Deus. Amém, igreja? Quantos homens e mulheres de Deus tem aqui? Diga um amém bem forte. Oh, glória a Deus. Então, meu querido, escuta a voz do Espírito. Escuta o Espírito do Senhor falar ao seu coração nesta noite. Oh, glória a Deus. Fiel significa, tem vários significados. Se nós olharmos no Aurélio, fiel tem vários significados. Fidelidade, e algumas delas é verdadeiro, correto, constante. Alguns dos significados da palavra fiel, aquele que inspira confiança, aquele que não trai,
Tenho a alegria de estar aqui com a minha esposa. Em janeiro, dia 9 de janeiro, nós completamos 16 anos de casados. Ela continua linda, mais bela do que quando nós nos casamos. Uma mulher de Deus, abençoada, fiel a Deus. Não adiantaria se ela fosse fiel a mim e não fosse fiel a Deus. E então, meu querido, verdadeiro, correto, constante, fidelidade é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Se nós somos templos, morada do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo, amém, irmão? Você não deixou com os anos, você aí com a religiosidade, você não deixou de ser templo do Espírito Santo, amém, irmão? Então, se você é templo do Espírito Santo, então haverá um fruto que se chama fidelidade. Verdadeiro, correto, constante. A Billy Graham, ele, em um levantamento feito nos Estados Unidos, ele trouxe uma afirmação muito séria. Não sei se é recente essa afirmação, mas nesse levantamento que foi feito, em que ele disse, que ele pronunciou, ele disse que nos Estados Unidos, cerca de 1.500 pastores por ano renunciam ao seu ministério por causa do estresse, problemas familiares, financeiros, inúmeros problemas. Então, muitos pastores têm deixado o seu ministério. O apóstolo Paulo fala de uma carreira. Ele faz uma comparação de um atleta nos estádios, e no qual ali eles lutam, eles batalham, eles treinam, eles se esforçam, eles esgotam, eles dão o máximo para poder ganhar ali um troféu, para poder ganhar um prêmio. E ali, então, se dependendo do esporte, apenas um é coroado, apenas um recebe aquela coroa, apenas um recebe a recompensa, e os demais então ficam ali a ver aquele que recebeu a recompensa. E tanto esforço, tanta luta, que de repente para um teve resultado e para outros foi uma frustração, para outros foi uma decepção. Agora o apóstolo Paulo então diz, comparando para nós, homens e mulheres de Deus, dizendo que nós também temos uma carreira, nós temos que seguir uma carreira, e a carreira está proposta, e a carreira que eu devo seguir, eu tenho que me empenhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que dar a minha vida, eu tenho que, se preciso for, envelhecer antes da hora, mas eu tenho uma carreira para cumprir, e eu não posso abrir mão da minha carreira, porque a minha carreira foi proposta pelo Senhor dos Senhores, o dono da minha vida, aquele que me criou. Esta carreira tem que ser seguida. Oh, glória a Deus! Eu quero dizer para você, meu amado, a sua carreira vai ser seguida até o fim. Você não vai desistir, você não vai abrir mão da sua carreira. Há muitas dificuldades, um peso sobre o ministério. Um dia um pastor itinerante esteve pregando em Vianópolis, e ele disse assim para mim: eu não consigo pastorear uma igreja, eu tenho que ficar aí pregando de igreja em igreja. Meus queridos, há uma responsabilidade, um peso muito grande sobre as nossas vidas. Eu quero então encorajar você nessa noite, assim como o apóstolo Paulo diz que a carreira foi proposta a cada um de nós. Eu quero dizer para você que, assim como o versículo 25 e 26, ele diz: aquele que luta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. E aí ele diz, versículo 26, portanto
uma carreira e quem me propôs foi o Senhor. O Senhor propôs essa carreira e então eu luto, eu batalho, eu prego, eu levo a palavra e acima de tudo eu serei fiel, meu Deus. Eu serei fiel nesta carreira. Vivemos no meio de tantas crises, e uma dessas crises é a crise da fidelidade. Aonde estão os fiéis? Aonde estão os homens e mulheres que Deus levantou para serem fiéis? Tanto escândalo, tantas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Aonde estão os fiéis? Eu vou falar de algo que eu presenciei. Um casamento, um pastor se casou apressadamente. Esse eu não tenho culpa no cartório, porque esse não fui eu que fiz. Esse eu não fiz. Eu fiz um casamento inusitado, né? O pai do noivo tinha um apelido na cidade, lá em Penópolis, ele tem um apelido de Satanás. Aí eu fiz o casamento do filho do Satanás. Esse foi meio inusitado. Esse eu tive culpa no cartório. Mas agora, o que eu vou aqui só contar para vocês como um testemunho de um pastor que se casou apressadamente, apavoradamente, casou. Não deu nem tempo de imprimir os convites de casamento. Casou, chamou lá, casou e pronto. Sou fiel, da saúde, da doença, marido, mulher, pronto. Casou rapidinho o casamento, pronto. Rapaz, até cerimônia foi rapidinho. Aí casou. Um mês e meio depois, uma frase no Facebook. Ai, dessas redes sociais, como as pessoas expõem, né? Coloca tudo, joga tudo nas redes sociais. Aí ele colocou lá uma frase da seguinte forma: hoje temos hashtag, né? Solteiro novamente. Solteiro novamente. Aí uma pessoa da cidade, que nem evangélica, nem nada, né? Ela comentou lá e falou assim: como que é esse negócio? Aí ele explicou, né? Ele explicou lá, colocando da seguinte forma: porque ela se encontra muito enferma e nós sentamos e decidimos que eu vou cuidar da minha vida, ela vai cuidar da saúde dela, e então nós decidimos seguir, cada um seguir a sua vida. O negócio é tão sério isso, que eu estava numa reunião certa feita de casais. A gente procura ser fiel, e às vezes a gente procura ser fiel e parece que a nossa fidelidade fica até meio sem graça. Não sei se você já passou por isso. Eu estava numa reunião de casais e eu ia dar uma palavra no final, encerrando, fazer uma oração. E então ali um casal que estava conduzindo disse assim: porque eu e minha esposa, nós temos condições de aconselhar os casais, porque nós temos um testemunho, passamos por tribulações, porque a minha esposa me traiu, eu traí ela, e aí nós temos uma bagagem, e hoje nós temos uma condição, uma experiência para poder aconselhar os casais. Eu fiquei ali com o Chico, minha esposa, né? Na época, 14 anos de casado, pensei: nossa, mas nós estamos ruins, né? Eu te traí, você não me traiu, e nossa, mas aí parece que nós ficamos sem graça ali no negócio ali, e nós estamos na reunião errada, né? Que coisa. Aí Deus colocou a palavra no meu coração e eu peguei ali antes de fazer a oração, eu falei assim: queridos, prestem atenção. Os queridos irmãos têm uma experiência e eles podem ajudar. A experiência deles vai ajudá-los a abençoar outras vidas. Mas eu quero dizer que eu e minha esposa, nós estamos casados há tantos anos,
graças a Deus, nosso casamento é uma bênção. Se você quer ter um casamento abençoado, olhe para nós. Se você quer ter um casamento abençoado, nos procure, que nós vamos mostrar para você como ter um casamento abençoado. Oh, glória a Deus. Irmãos, há uma crise, como eu disse, uma crise de fidelidade. As pessoas então não é mais fiel. Foi-se o tempo aonde diziam assim que, olha, a minha palavra vale muito, vale mais ou tanto quanto uma assinatura no papel. Hoje em dia precisa assinar no papel, mas passa alguns dias, rasga o papel. Então aquilo que era firmado agora está firmado no papel, e o papel não segura mais. Não segura mais. E nós, meus queridos, estamos vivendo neste meio, neste mundo cheio de infidelidade, no meio dessa crise de infidelidade, nessa crise de fidelidade, nessa crise, no meio de tantos homens e mulheres que não têm se preocupado em ser fiel, homens e mulheres que Deus um dia levantou e então hoje não estão levando a sério. E eu quero dizer para você, meu amado, que assim como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2,13, diz que mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece sendo fiel. Eu quero dizer, meu amado, não importa se todos à sua volta são infiéis, você tem que ser fiel. Deus te levantou para ser fiel. Não importa, você fala, mas na minha igreja é um bando de infiéis, tem tanta gente infiel, tanta gente errada. Meu querido, eu quero dizer que Deus te levantou e pôs aonde Deus te pôs, aonde você está. Deus te colocou para que você seja fiel, para que você seja fiel a Deus, que você tenha uma vida de fidelidade, para que você tenha uma vida que vai ser um exemplo para que as pessoas possam olhar e as pessoas vão dizer: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Oh, glória a Deus. Preciso permanecer fiel. Preciso permanecer fiel, ainda que há uma crise de fidelidade, ainda que há tanta coisa errada no meio do povo, no meio da igreja. Deus se levantou para ser fiel no meio dos infiéis. Honra a palavra, honra os compromissos, seja fiel. Há um problema que muitos líderes querem cobrar do povo, mas nem ele é fiel. Ele quer que o povo dizima, mas nem ele dizima. Ele quer que o povo fale a verdade, mas ele não fala a verdade. Ele quer algo do povo que ele não faz. Ele quer das pessoas um compromisso que ele não tem. Fala para as pessoas, vocês têm que ser fiel a mim. Mas procura se ele tem um compromisso, se ele tem uma fidelidade no ministério, se ele tem uma fidelidade no ministério ao qual ele está, se ele tem uma fidelidade, vamos aqui citar o nosso contexto no concílio, vamos ver se ele tem uma fidelidade para com o seu líder, para se ele tem uma fidelidade com seus princípios. Eu vejo pastores dizendo assim, não vou dizimar, porque eu estou construindo. Mas o irmão lá da igreja não pode deixar por causa da construção. Não, você tem que dizimar para Deus te abençoar. Você está roubando a Deus. Mas aí o líder não faz. O líder não faz. E então ele quer cobrar das pessoas algo que ele não faz, algo que ele não é. E aí sabe o que acontece, meu querido? Não funciona, dá errado, porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe, e através da sua fidelidade, outras pessoas vão ser abençoadas, pessoas vão aprender a ser fiéis. Não é você falando para ela que ela tem que ser fiel, as pessoas vão aprender a ser infiéis, vendo em você a fidelidade. Precisa ver em você. E louvado seja o nome de Jesus
Jesus Cristo, que nesses dias nós estamos aqui para resgatar a fidelidade, e o seu povo, o povo que você pastoreia, será fiel, porque a sua fidelidade vai ser resgatada nesses dias, pois nesses dias Deus estará resgatando por completo aquilo que aí precisa, aquilo que foi, Deus vai estar trazendo à tona aquilo que está errado, aquilo que não vai bem, aquilo que precisa mudar, e é tempo de mudar, é tempo de resgatar a fidelidade. Como eu disse, a sua fidelidade deixou de ser problema seu, a sua fidelidade alcança, afeta outras pessoas. Meus queridos, quando Moisés morre, então Deus encoraja Josué. E logo após Deus encorajar Josué, Josué tem uma conversa com o povo, dizendo: olha pessoal, agora nós vamos seguir, nós vamos chegar na terra prometida. E aquele povo falou com Josué e pôs uma condição para Josué, para seguir com ele. E a condição que eles colocaram foi que nós vamos com você, nós morreremos com você, nós iremos com você, mas desde que Deus seja contigo, assim como ele foi com Moisés. Meu querido, o que as pessoas precisam é ver que você tem uma fidelidade para com Deus, você tem um compromisso para com Deus. Eu pensando em dizer algo, dar um exemplo de fidelidade, eu quero contar em breves palavras, já partindo para o final dessa palavra, a vida de um homem chamado José de Fátima. José de Fátima, um ex-ferroviário, aposentado, teve um encontro com Jesus, e então começou a congregar na Igreja de Cristo. Começou a congregar na Igreja de Cristo, um dos primeiros discípulos do apóstolo Ulisses, que permanece com ele. E José de Fátima teve 4 filhos. Um homem trabalhador, um homem honesto, um homem sincero, mesmo antes de encontrar com Jesus, mas faltava o principal. E ele, um dia teve ele que era espírita, era um médium espírita, foi presidente de centros espírita, um homem que conhecia a doutrina espírita. Um dia alguém chegou para ele e disse assim: quem é Jesus para você? E ele disse: Jesus foi um homem espetacular. Jesus foi um homem exemplar. Jesus foi um espírito evoluído. E então aquela pessoa fez uma seguinte pergunta, falou assim: eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas não precisa me responder, pensa nessa pergunta. E ele disse assim: se Jesus foi tão bom, um espírito evoluído, por quê? Por que Jesus teve uma morte como ele teve? Por que Jesus morreu pendurado numa cruz? E ele ficou pensativo dias, ele pensou sobre essa pergunta. Ele ficou pensando, e ele não encontrava explicações. E essa palavra começou a produzir frutos na sua vida, até que um dia, aquele homem, ele confessou Jesus como seu único e legítimo Salvador. E um dia, ele foi se batizar num córrego em Pires do Rio. Esse homem teve 4 filhos, e o terceiro dos filhos sou eu. Estou contando a história de meu pai. E ele nas águas do Ribeirão do Sampaio, em Pires do Rio. Na hora do batismo, que dentro das águas ele olha para uma árvore. Ele viu naquela árvore demônios em forma de índio. Índios
entidades que ele conhecia muito bem, entidades essas que ele tinha acesso a elas, e aqueles demônios estavam ali naquela árvore. E quando ele foi mergulhado nas águas, e ele então, quando subiram com ele das águas, ele olha para aquela árvore, e aqueles demônios já não estavam mais naquela árvore. Meu querido, aqueles demônios estavam ali até o fim, como se não acreditassem, como se dizendo: não, você não vai nos abandonar, você vai continuar sendo fiel a nós, você não vai ser fiel a esse Jesus. E então eles voltam, e então eles veem que aqueles demônios já não estavam ali mais. E então, meu amado, naquele dia ele firmou uma aliança com Jesus Cristo. Ele firmou uma aliança de ser fiel ao Senhor, e ele sempre foi um homem fiel. Aprendi a ser fiel naquilo que eu luto para ser fiel com meu pai, aquilo que, como homem, como esposo, como pai, como trabalhador, homem íntegro, eu sempre me espelhei no meu pai, vendo meu pai um homem reto, um homem esforçado. E passou um tempo, meu pai fez seminário em Pires do Rio, veio a ser pastor, e pastoreou uma igreja na cidade de Palmelo. Olha como Deus faz as coisas, uma cidade conhecida como uma tradição espírita muito forte. E ali ele foi pastor por quase 22 anos, na mesma cidade, respeitado por todos. Os espíritas o respeitavam, os católicos os respeitavam, as pessoas das outras igrejas o respeitavam. Queria que ele fosse político, candidatasse, e ele sempre: não, eu estou aqui, minha missão é outra, ou seja, minha carreira é outra. E então, nada contra se alguém aqui está aí nesse ministério, se Deus falou contigo, se Deus te levantou, amém, aleluia, glória a Deus. Mas ele manteve ali naquela carreira que Deus tinha proposto para ele. No dia, está aqui meu sobrinho Lucas, que está fazendo seminário em Brasília. No dia 24 de dezembro de 2011, estávamos reunidos em casa, em Pires do Rio, para jantarmos juntos, para cearmos a ceia de Natal. Por volta das 18 horas, meu pai começou a passar mal. Corremos com ele para o hospital. Do hospital de Pires do Rio já encaminharam para Goiânia. E eu vim com ele, juntamente com meu sobrinho Lucas, aqui para Goiânia. E aquela noite que era para ser uma noite de comunhão, se tornou uma noite muito difícil para nós. Deixar a minha mãe ali em casa chorando, e vir para Goiânia com meu pai, e chegar no hospital, o médico dizer: seu pai teve um AVC, e foi muito grave, atingiu uma parte muito grande do cérebro dele, e já levou ele para a UTI. Meu pai ficou na UTI mais ou menos 3 meses, e com 4 meses que estava em Goiânia, ele teve alta, ele voltou para casa, mas ele voltou sem falar, somente uma cama, ele perdeu todo o movimento do lado esquerdo. E meu pai sempre foi um homem fiel. E meu pai, então, agora esta era a realidade, não tinha como fugir dessa realidade. Minha mãe nunca teve uma saúde muito boa, mas ela então começou a desdobrar para cuidar do meu pai. Minhas irmãs, da mesma forma, começaram a cuidar do meu pai, dar banho no meu pai, dar comida para o meu pai. E meu pai ficou 1 ano e 4 meses sem falar nenhuma palavra. Sabe qual o maior prazer do meu pai? Era pregar a palavra de Deus. Ele não perdia uma convenção, uma atualização, ele não perdia. Quando vinha para cá, minha esposa falou: se seu pai não estivesse na cama, ele estaria muito feliz hoje, ele estaria lá vendo você pregar, levar a palavra de Deus.
E ele só não está porque hoje ele está numa cama. Mas eu vou aqui acelerar para mim concluir. Mais 1 ano e 4 meses, um pastor chegou bem na casa do meu pai. E ele encostou a cabeça na cama do meu pai. Meu pai não tem movimento só da mão direita. Consciência, ele nunca perdeu a consciência, sempre muito consciente. A gente chegava e falava para ele: pai, tudo bem com o senhor? E aí nós temos orado para o senhor, e ele fazia joia para nós. Nós perguntávamos: o senhor está orando? E ele fazia assim que ele estava orando. E então, aquele pastor chegou, encostou a cabeça na cama ao lado dele e falou assim: pastor José, eu preciso muito de oração. Eu estou precisando muito de oração, eu queria que o senhor orasse por mim. E ali ficou um silêncio. E então minha mãe levou um susto. O pastor chegou a levantar a cabeça, porque eles ouviram um sopro dizendo: receba a unção. Essas foram as primeiras palavras dele depois de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Depois então, ele fortaleceu a voz, ainda fala bem um pouco, mas nunca, agora, em dezembro deste ano, vai completar 3 anos, 3 anos, ele nunca abriu a boca para murmurar, para reclamar, para falar: por que eu estou passando isso, por que eu estou assim. Nunca abriu a boca para reclamar de nada. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque aquele homem é fiel a Deus. A carreira dele, como muitos pensam, acabou. Não acabou. Hoje ele prega, e eu acredito que ele prega ainda mais, com o exemplo, com a vida, com a perseverança dele. Ele prega muito mais. Hoje ele é para mim um exemplo ainda mais forte de fidelidade. Vê-lo naquela situação sem reclamar, sem murmurar, sem desistir, sem falar. A maior alegria dele, tem um grupo que faz reunião lá na casa dos meus pais uma vez por mês. A maior alegria dele é um dia que faz o culto lá em casa. Então coloca ele numa cadeira de roda e ele fica ali, e ele cumprimenta a todos, e ele canta, e ele fica feliz. A maior alegria dele é quando é dia de culto, então ele se alegra, porque ele não perdeu a fidelidade a Deus, apesar da luta, da dificuldade, apesar de todos falarem assim: ele tem motivos para largar tudo, porque é um homem fiel, um homem que procura ser bom. Então, numa situação dessa, meu amado, essa é a carreira que Deus preparou para ele, e nessa carreira ele não abriu mão, ele continua sendo fiel. E eu quero dizer para você nessa noite: continue sendo fiel, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos bombardeios, apesar das tentações, apesar dos problemas da sua congregação, apesar dos ataques, apesar de tudo e de todos. Continue sendo fiel, porque Deus te chamou para ser fiel. Deus te chamou para ser fiel. Aleluia. A palavra do Senhor diz, Apocalipse 2, versículo tão conhecido, o finalzinho do versículo 10 diz: ser fiel até. Ser fiel até. Diga assim: eu serei fiel até a morte. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé. Meu querido irmão, pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Quando eu vejo meu pai, a fidelidade dele, e eu olho a minha mãezinha com a sua saúde da forma que é, o apóstolo Ulisses sempre acompanha, sempre tem ido lá, tem dado todo o apoio, outros pastores, amigos que aqui estão. E então, quando eu vejo a minha mãezinha se desdobrando, uma coisa ela não abre mão, uma coisa ela não abre mão, é de dar banho no meu pai. Minhas irmãs falam assim: não, mãe, deixa. E ela fala: não, essa missão é minha. E aí ela termina exausta, cansada,
cansada, e estão com 42 anos de casado, e ela continua sendo fiel ao meu pai. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero fazer uma oração. Sei que o tempo já está estourado, mas eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração nesse instante. Oh, glória a Deus. O que vai transformar o seu meio, o meio que você vive, é a sua fidelidade. É o seu compromisso, é o seu compromisso com o seu Deus. Deus vai te honrar por causa da sua fidelidade, aquele compromisso que os noivos assumem diante do altar, ser fiel até que a morte os separe. Nós temos um compromisso de ser fiel até o fim da nossa carreira, ainda que o nosso corpo se canse, ainda que a carreira é difícil, ainda que as dificuldades venham, inúmeras são as dificuldades. Eu quero dizer para você, meu amado, nesses dias, você está cansado, Deus está aqui para te fortalecer. Deus está aqui. Se você fracassou, se você deixou de ser fiel, Deus está aqui, e a sua fidelidade será resgatada para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nessa noite por esse povo, homens e mulheres, líderes que o Senhor levantou, meu Pai. No meio dessa crise de fidelidade, no meio de pessoas infiéis, o Senhor escolheu este homem, o Senhor escolheu esta mulher para ser fiel, e a nossa fidelidade fará a diferença. A fidelidade desse homem, a fidelidade desse pastor fará uma grande diferença no meio daquele rebanho na sua cidade, naquela igreja local. As nossas cidades serão impactadas, porque no meio de tantas infidelidades, de tantos escândalos, o Senhor levantou um povo fiel, e aqui estamos nós, Senhor, para cumprir a nossa carreira, para seguir a nossa carreira. Oh Deus, sendo fiel ao Senhor, fiel até o fim, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, nós oramos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade. Irmão, olha aqui, apóstolo Paulo, no final da sua carreira, a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, eu vou dizer como disse o apóstolo Paulo, não como disse o Aécio. Aécio terminou a campanha dele citando esse versículo, mas antes dele falar, Paulo já tinha dito, ele é o autor desse versículo, e esse versículo tem que estar no nosso coração. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você pode dizer, vamos todos juntos dizer